a nossa série que é sobre histórias que transformam. E o intuito dessa série, que a gente começou aproximadamente há uns 2 domingos atrás, se eu não me engano, 2 ou 3 domingos atrás, é a gente pegar as grandes histórias da palavra de Deus, da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e a gente ir trafegando e navegando sobre essas histórias. Histórias essas que marcaram profundamente a vida de homens e mulheres de Deus, porque viveram o extraordinário através de um Deus extraordinário. Então hoje o tema da mensagem é: você pode ter tudo e ainda faltar o essencial. Quantas vezes a gente pode aparentemente ter tudo? Temos família, temos trabalho, recursos a qual utilizamos para o nosso bem-estar. E mesmo em meio a tudo isso, a gente ainda pode sentir um vazio. A gente ainda pode sentir que não está tão bacana, está faltando algo. Mas eu saio para me divertir, eu tenho a minha família, tenho o meu trabalho, mas ainda sinto que falta algo. Tenho dinheiro, tenho condições, tudo está aparentemente bem aos olhos humanos e também através da minha análise. Mas por que eu ainda sinto esse incômodo? Por que a ansiedade ainda habita dentro do meu ser? Por que o medo e as incertezas ainda habitam dentro do meu ser? Por que a insegurança muitas vezes vem bater na porta da minha casa e eu não me sinto seguro mesmo estando dentro de um condomínio com grades? Por que isso? Porque muitas vezes eu e você podemos ter tudo, mas não termos o essencial em nossas vidas. E para balizar essa nossa reflexão, gostaria de fazer exposição bíblica do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo de número 1 até o versículo de número 10. Lucas, Novo Testamento, capítulo de número 19, versículo de número 1 até o verso de número 10. É a icônica história de Zaqueu, o publicano. Todos que encontraram digam glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais. Todo mundo com Bíblia física aqui, quem tem Bíblia física, levanta a mão, glória a Deus. Crente tem que ter, isso, glória a Deus. Crente tem que ter Bíblia física e trazer Bíblia física para a igreja, viu, pessoal? Pode ter celular, é uma bênção, é muito bacana. Crente tem que ter Bíblia física. Quem não tiver Bíblia física, faz um sinal com a mão que a gente vai providenciar a Bíblia para você. Eu não sei se ainda tem o estoque, não tem, né, o estoque de hoje, Dani? Hoje não, mas a gente já providencia no próximo domingo você vai ganhar a Bíblia. Só precisa fazer assim: pastor, eu não tenho Bíblia, então você vai ganhar a Bíblia. Versão NVI, viu? A mesma que a gente utiliza aqui. Então se você não tem, levanta a mão aí, você vai receber uma Bíblia novinha em folha, para a glória de Deus. Aí a pessoa já levanta a mão, eu tenho uma, mas quero renovar, né? Então, daquela levantada de mão. Lucas, capítulo de número 19, versículo 1 ao versículo de número 10, diz assim o texto da palavra de Deus. Zaqueu publicano, subtítulo. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. E então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor,
estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer a Deus mais uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, nesta manhã para celebrarmos ao Senhor com alegria e te agradecer pelos seus grandes feitos, te agradecer pela tua misericórdia e o teu amor demonstrado na cruz do Calvário, amor esse que nos constrange. Este amor, Senhor, que traz em nós vida essa com abundância, alegria de viver, uma nova perspectiva, um novo prisma. E hoje nos reunimos como igreja para celebrar essa sua bondade, para celebrar o teu amor, para celebrar o teu sacrifício. Então perdoa os meus pecados que eu cometi, Jesus, no olhar, pensamentos, no falar em palavras. Transforma o meu coração e mente e também, Pai, o coração e a mente dos meus irmãos que está aqui, nós que somos a tua igreja, membros de um só corpo, cujo cabeça é Cristo. Fala conosco por intermédio de tua palavra, preparando os nossos corações para recebermos a boa semente e ela venha frutificar e esses frutos venham glorificar ao Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos certos da vitória em Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Sabemos que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E Jesus, ele está quase no término do seu ministério, entre algumas cidades que ele ia passar antes de entrar em Jerusalém, aonde ele sofreria a sua paixão, o intitulado A Paixão de Cristo. A palavra paixão, patos, é no sentido de sofrimento. Então, aonde Jesus iria entrar ali para viver a paixão de Cristo, o sofrimento do Cristo ali, ele antes de passar, passa por algumas cidades. Só que quando ele vai passar nessas últimas cidades, antes de entrar em Jerusalém, a fama de Jesus já tinha corrido. Já sabiam que Jesus, este rabi, esse mestre, já tinha feito diversos milagres. Cegos estavam sendo curados, a fama foi e se espalhou. Leprosos foram curados, aonde se apresentavam diante do sacerdote para poder voltar a viver novamente em sociedade, porque os leprosos viviam marginalizados, e quando Jesus cura 10 leprosos, um agradece ele, e ele fala, vai até o sacerdote, se apresenta, para que você possa voltar a viver novamente em comunidade. Lepra era completamente uma doença incurável naquela época, e as pessoas, quando viram os leprosos sendo curados, falaram, meu, quem que é esse cara? Esse homem que está fazendo tantos milagres? Jesus ia para outro lugar. De repente um coxo não andava, Jesus fazia ele andar. De repente a filha de um homem importante na cidade, que também era judeu, morre, Jesus vai lá e ressuscita a menina. Então a fama de Jesus foi se espalhando, não apenas onde ele estava, mas todas as cidades vizinhas. E naquela época não tinha Twitter, naquela época não tinha Instagram, naquela época não tinha Facebook, muito menos WhatsApp. Então a galera, como que a fama se espalhava? Pela boca. Tradição oral, a famosa tradição oral. Isso vê que crente gosta de falar para os outros das coisas que acontecem, né? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você gosta de falar para os outros do que está acontecendo sempre? Você gosta de passar para os outros das notícias? Gosta de passar para os outros das notícias? Era assim, né? Olha, você não sabe o que Jesus fez, ó, curou leproso. Quem que é esse Jesus, minha filha? Eu quero saber. Ó a fama, ó os crentes falando bastante, né? Mas é bom que falava coisa boa, né? Falava de Jesus, né? Crente só fala de Jesus. Crente não fala das coisas, outras coisas não. Fala de Jesus, graças a Deus. E a fama ia se espalhando. Zaqueu estava onde? Em Jericó. Zaqueu era chefe dos publicanos. Quem que eram os publicanos, para vocês entenderem? O Império Romano invade e começa a ter uma grande ascensão. O Império Grego vem a sua decadência e o Império Romano começa a sua ascensão. Na sua ascensão, para se manter no poder, num governo político, ele precisa fazer o quê? Arrecadação de impostos.
para poder bancar o império, que é o governo. O que eles faziam? Puxa, a gente precisa de muitos coletores e cobradores de impostos. O que a gente vai fazer? Vamos pegar os próprios judeus que estão aqui, vamos contratar estes judeus para que eles trabalhem para Roma. Só que eles vão cobrar os impostos dos próprios judeus, dos irmãos dele. Aí imagina então a fama de quem era um publicano. Imagina, eu chegando lá, era um judeu, vocês me conhecem, vocês aí iam me olhar tipo assim, olha o Renato que traíra. Olha o Renato, oi Tati, tudo bom? Vim pegar o seu imposto. Pietro, vim pegar o seu imposto. Nossa, Renato, você estava comigo antes jogando bola, agora está me cobrando. E cobrava mesmo. Então a minha fama como publicano não era bem vista e nem benquista perante o meu próprio povo. O pessoal falava, ó, essa galera aí é ladrão. São ladrões. Por quê? Porque eles arrecadam mais do que devem. Eles colocam taxas abusivas no império, e a gente aqui não pode fazer nada. Então, olha só, perante a sociedade, os publicanos não eram bem vistos, e os publicanos eram judeus. Judeu participa do quê? Da sinagoga, e também dos sacrifícios no templo. Então, quando eles iam também, porque eram judeus, a classe dos judeus, a classe judaica, ela é muito bem vista por causa da sua devoção. A devoção ao Deus verdadeiro, ao Yahvé. Então imagina, eu acabei de cobrar os impostos durante a semana de segunda a sexta, extorqui cada um de vocês. Então imagina, eu chego aqui, extorqui na segunda o Marcelo, extorqui na terça o Felipão, extorqui na quarta o Charles, extorqui, essa é a palavra, o Vitor na quinta e extorqui o Luizão e a Maiara na sexta. Tá bom. No domingo eu estava onde? No templo, junto com vocês. Para cultuar ao Deus verdadeiro e também para ouvir a palavra na sinagoga. Então imagine eu chegando e dando paz do Senhor, Marcelo, paz do Senhor, Vitor. Vocês, eu não acredito que esse cara veio aqui. Então é o seguinte, a minha moral social já era baixa e no templo também, que eu ia celebrar, também era extremamente baixa. Ninguém confiava em mim. É um ladrão. Esse era o publicano. Uma pessoa que não tinha moral nenhuma e odiada pela sociedade. Era bom ou não ser publicano? Pergunte a pessoa que está do seu lado. Você queria ser publicano, irmãozinho? Só que detalhe, os publicanos eram ricos, certo? Porque extorquia, fazia coisa errada. Sabe quem era Zaqueu? Era o chefe. Zaqueu era o chefe deles. Tinha então todo mundo, quem que era o gerente? Zaqueu era o gerente. Tinha um monte de cobradores, Zaqueu era o gerente milionário. Zaqueu riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo em Jericó. E Jericó era uma cidade que tinha um dos distritos que mais arrecadavam impostos. Então imagina, eu sou o gerente, o chefe, o dono, eu tenho mais de 30 coletores de impostos, sou milionário. Como aonde eu quero, sou rico. Só que quando eu vou lá adorar a Deus, eu tenho que ir com segurança, porque a galera não quer que eu fique lá não. Eu não consigo chamar ninguém para comer na minha mesa, não tenho mais amizade, porque eu sou ladrão. Tá bom. De repente, essa fama me falou, meu, tá vendo os milagres que estão acontecendo? Tô ouvindo falar de um tal de Jesus Cristo de Nazaré, mas só ouvi boatos. Um ressuscitou ali, o outro foi curado ali e tal. Meu, você não sabe, Zaqueu da última, o que aconteceu? Jesus tá passando aqui na cidade de Jericó. Para de zoar com a minha cara. Tá passando na cidade de Jericó, só que Zaqueu era o quê? Pequenininho. Baixa estatura. Bem pequenininho. E de repente, quando Jesus está passando por Jericó, ele ouve e fala, eu preciso ver esse Jesus que o mundo fala. Eu preciso ver esse camarada que faz todos esses milagres. Zaqueu chega na multidão. Se coloca de pé, Cadine. Cadine é a multidão. Um exemplo. Você quer ver? Vem aqui. Vem aqui, Pedro. Vem aqui, Pedro. Vira pra frente, Cadine. Cadine é multidão. Pessoa alta, tá vendo? Eu gosto de pegar pessoas altas. Vem cá, multidão. Ó, imagina que eles são a multidão e eu sou quem? Zaqueu. Só que eu sou desse tamanho. Aí eu chego na multidão para ver Jesus, olha só, consigo ver? Olha o desesperado, olha o meu desespero. Ó, não consigo ver. Pode sentar, obrigado. Aí eu não consigo ver. Eu olho pro lado, vejo uma figueira brava. Opa, é aqui mesmo.
Já dei aquela subida aqui na figueira, ó, bonitinho em cima do muro. Muro é sinal de fofoca, não, né? Não fica em cima do muro não, viu, irmãozinho? Quem fica em cima do muro pode cair pro lado que não gosta, viu? Fale a pessoa que tá do seu lado, não fica em cima do muro. Ele pegou Zaqueu aqui, ó, em cima do muro, ficou olhando Jesus passar um pouco acima da multidão. Quem que tá passando? Ali, junto com os 12 apóstolos e os outros discípulos e uma grande multidão, Jesus de Nazaré passando aqui, ó, tranquilinho. Jesus, quando ele tá andando, quando ele tá aqui, Zaqueu no alto da árvore, Zaqueu olha Jesus e fala, meu, é esse homem que tá fazendo esses milagres? Jesus está andando, Jesus para a sua comitiva. Jesus parou a comitiva, olhou para cima e falou assim, desce Zaqueu. Nunca tinha visto Zaqueu. Para a gente já ver a onisciência divina, ou seja, ele é sabedor de todas as coisas. Para que se cumpra a palavra também no Novo Testamento. A palavra ainda nem me saiu da boca, Deus já sabe o que eu vou falar. Ou seja, Deus sabe das suas orações, mesmo antes de você abrir para fazer elas. Zaqueu, desce, porque eu quero ficar na sua casa. Em outras traduções, me convém repousar na sua casa. Zaqueu desce rapidamente, entra dentro ali da sua casa, prepara aquele mega banquete com tudo do bom, com tudo do melhor. A Bíblia não fala os utensílios que tinha, mas deve ser um dos melhores, porque ele era rico. Então prepara com tudo ali para Jesus e os seus discípulos entrarem. Jesus entra, senta na mesa, fica quietinho, sem falar um A. Os outros religiosos da sinagoga e do templo falam, meu, olha só, se Jesus fosse mesmo filho de Deus, saberia quem é esse cara. Saberia que Zaqueu é terrível. Saberia que ele é um homem sem moral. Melhor ainda, saberia que Zaqueu era um pecador, e pecador com P maiúsculo. Ele peca mesmo, ele rouba mesmo, é ladrão mesmo, ele extorque mesmo, não tem integridade. Se Jesus mesmo fosse o Filho de Deus, não se assentaria na mesa com os pecadores. Por que isso, meus irmãos? Porque o ato de hospedagem de alguém e de hospitalidade, principalmente para o judeu, é algo de grande honra. Pode vir na minha casa. É um ato de grande honra. Jesus vai quebrando todos esses protocolos. Socialmente ele é imoral e marginalizado? Tá bom, vou sentar com ele. Culturalmente vocês não gostam dele? Não, mas eu vou sentar com ele. No meio do templo, espiritualmente, vocês não gostam dele? Não, mas eu vou sentar com ele. Com esse que vocês estão desprezando, é com ele que eu vou sentar. Esse é Jesus. E Jesus senta, não abre a boca. E o pessoal começa a julgar. Se Jesus soubesse, esse cara é pecador, esse Zaqueu não presta, ele é o chefe da máfia, olha só, não pode, tal. Jesus quietinho. De repente, Zaqueu se levanta. Quando Zaqueu se levanta, ele fala, quero falar uma coisa, para todo mundo que está aqui ouvindo. Senhor, se eu, porventura, defraudei alguém, extorqui alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Mais do que a lei. Se você for ver lá em livro de Levítico, fala se você defraudar alguém, você vai ter que pagar 1/5 daquilo que você roubou. Ele fala, vou pagar 4 vezes mais, acima do que a lei mandava, porque ele era judeu. Vou pagar mais se eu defraudei alguém. E outra coisa, Senhor, outra coisa. Todos os meus bens, que eu sou rico, não me falta nada, eu vou pegar metade e vou dar para quem? Para os pobres. Vou dar para os pobres. Quando ele faz isso, vou restituir aquele que eu prejudiquei, vou pegar os meus bens e metade vou dar para os pobres. Zaqueu já tem a consciência, eu sei que eu errei, eu sei que eu sou pecador, eu roubei mesmo, eu sou um pilantra mesmo, eu sou um imoral mesmo, eu recebi propina mesmo, tenho consciência disso.
E detalhe, sou pecador, sim, mas detalhe, Senhor, se eu fiz isso e prejudiquei, eu vou devolver. E tudo que eu tenho, eu quero metade entregar para os pobres. Quando ele faz essa atitude, num ato de fé, publicamente, o Senhor Jesus fala na sua palavra, meus irmãos. Jesus lhe disse, versículo de número 9 do capítulo 19, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem, que sou eu, veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele estava fazendo tudo isso porque estava perdido. Ele estava produzindo este mal para as pessoas porque estava perdido, não tinha se encontrado. Mas Zaqueu, ele tinha grana. Zaqueu tinha dinheiro. Zaqueu podia fazer o que quisesse, mas faltava o essencial: Jesus Cristo na vida dele. Nós, sem Jesus, meus irmãos, não somos nada. Nós, sem Jesus, não podemos fazer nada. Algumas lições que a gente aprende desse texto, porque a hospitalidade que Zaqueu tem com Jesus, e Jesus vai lá, mostra um gesto de honra, e Jesus oferece essa honra ao mais desprezado da cidade. O mais desprezado que ninguém queria sentar. Sabe, às vezes, aquela pessoa que eu e você pode desprezar? Às vezes é que Jesus mais quer exaltar. Então, não despreze ninguém. Fale para a pessoa que está do seu lado, não despreze ninguém, viu? Porque dependendo daquele que você está desprezando, pode ser o que Deus vai mais exaltar e você vai ter que ver a honra sobre a vida dele. Não despreze ninguém. Algumas lições que a gente aprende, meus irmãos, rapidamente. Primeiro, quem busca Jesus com sinceridade será encontrado por ele com graça. Quem busca Jesus com sinceridade será encontrado por ele com graça. O favor imerecido vem quando eu tenho um coração sincero. Sincero tem a ver com honestidade. Eu sou honesto. Quem foi achado com graça? Zaqueu. Porque foi sincero. Sincero é ser honesto. Sincero é abrir o meu coração. Sincero é eu falar, sou pecador mesmo. Errei mesmo. Fiz o que era errado mesmo. Roubei. Prejudiquei muito a dona Neuza. Prejudiquei muito a Letícia. Prejudiquei muito o Wallace. Prejudiquei muito a dona Edna. E tenho consciência disso. Isso é sinceridade. Mas eu não quero mais fazer isso. Se eu tiver a oportunidade de me reconciliar, se eu tiver a oportunidade de pedir perdão, se eu tiver a oportunidade de me reaproximar, eu quero fazer. Mas é o quê? Sinceridade. Ele não omitiu o seu erro. Ele não omitiu os seus pecados. Alcança a graça do Senhor quem confessa o seu pecado. Nós alcançamos graça do Senhor quando nós somos sinceros com Ele. Guarde isso. Você não consegue enganar ao Senhor e nem eu. Nós não conseguimos enganar a Deus. Você pode enganar pessoas, você pode mostrar um estereótipo para as pessoas, mas Deus vê o seu coração, assim como vê o Zaqueu. Quando Zaqueu falou, olha, eu vou subir nessa árvore para ver Jesus, mal sabia ele que Jesus já queria encontrá-lo. Sou eu que vou ao seu encontro, filho. Eu passei por Jericó por causa de você. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Olha o que diz. Lucas capítulo 19, versículo de número 5. Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse... Jesus conhecia Zaqueu ou não? Não fisicamente, não conhecia. Olha a soberania. Zaqueu, chamou pelo nome. Zaqueu. Luiz. Terê. Felipe, pelo nome. Desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Olha que interessante. Outras traduções, eu quero ficar na sua casa. Outras traduções, me convém ficar na sua casa. Só que essa palavra, preciso, me convém, quero, no grego, a entonação é o seguinte, necessidade divina.
é necessário que eu vá na sua casa. Olha o que Jesus está mostrando. Eu não estou passando aqui porque eu quero. Eu estou passando aqui porque é a vontade do meu Pai te salvar. Eu estou passando aqui porque é a minha missão entrar na sua casa para que haja salvação. Não é porque eu quero, não é porque você quer, é porque o Pai já decidiu te salvar. Então, eu faço a vontade do Pai. Viu Jesus muitas vezes falando, olha, eu não trabalho e faço mais a minha vontade. Eu faço e trabalho fazendo a vontade do Pai que me enviou. Eu não faço mais a minha vontade. Por isso que os servos do Senhor, quando estão servindo a Cristo verdadeiramente com sinceridade, como os apóstolos e principalmente na perspectiva paulina do apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Corinto, o quê? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, tudo aquilo que eu pratico através de Cristo Jesus em minha vida, não é mais a minha vontade, porque eu mortifiquei a minha vontade para que a vontade de Cristo prevaleça. Então, na igreja eu faço a vontade de Cristo. No meu trabalho, eu faço a vontade de Cristo. Na minha família, eu faço a vontade de Cristo. Nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, eu faço a vontade de Cristo. Não é mais a minha vontade. E o meu maior prazer é fazer a vontade de Cristo e não a minha. Olha que interessante. Não é um peso fazer a vontade de Jesus. Não é uma carga pesada fazer a vontade de Jesus, não. Não, é uma glória. Eu faço isso e faço com alegria. Olha só, eu fazer a vontade de Deus, mesmo que essa vontade me leve a um primeiro momento de tribulação e sofrimento, mas se for da vontade de Deus, eu estou alegre. Por isso que o apóstolo Paulo fala, essa leve e momentânea tribulação não há nem de se comparar com a glória que irá se manifestar. A tribulação produz paciência. A paciência, perseverança. E a perseverança, uma fé verdadeira. Me convém, faz parte da missão divina, meus irmãos. E o que acontece? Zaqueu achou Jesus e foi achado por ele porque o seu coração era sincero. Fale para a pessoa que está do seu lado, você é sincero? Você é transparente? Ou não? Agora fala assim, ou você esconde algo para ninguém ver. Porque para eu poder achar Deus e essa graça me alcançar, eu tenho que ser sincero. Olha o que diz o texto da palavra em Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 29, versículo 13. Olha o que diz Jeremias 29, 13. Vocês, meu povo, me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês vão me procurar, mas vocês só vão me achar se essa busca, se essa procura for de todo o coração. Mas espera aí, mas e se eu estiver te buscando meia boca, tu não vai achar. Mas e se eu estiver te buscando de qualquer maneira, você não vai achar. Você vai estar me procurando, falando que vai me achar, mas não vai me achar. Mas por quê? Esse achar e não achar se eu estou procurando? Porque quando nós buscamos a Deus de todo o coração, Ele se revela em nossas vidas. A gente sente Ele à noite, a gente vê sonhos proféticos, a gente vive o sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas, e o culto e a vida cristã não é só viver uma mediocridade. Ah, vou no culto, faço isso, não faço mais nada. Não! Quando eu sou achado por Deus, minha vida muda, vem um fogo dentro de mim, uma vontade de servir, uma vontade de servir o reino, uma vontade de falar do Evangelho, uma vontade de servir a comunidade de fé, e isso que é servir a Deus. Vocês já aprenderam isso aqui, vocês são PhD. Como que a gente serve a Deus? Servindo pessoas. Eu sirvo a Deus servindo pessoas. Eu sirvo a Deus servindo pessoas. Eu adoro a Deus servindo pessoas. O meu ato de serviço é um ato de adoração a Deus. Isso aconteceu com Zaqueu. Sabe por quê, pessoal? Jesus, quando Zaqueu subiu na árvore, ele mostra como que é o homem de hoje.
Eu quero subir em redes sociais, eu quero subir em conceitos, quero subir em status, quero subir em uma série de coisas, tentando buscar algo que na verdade não vai preencher a lacuna de dentro do meu ser, de dentro da minha alma. Você e eu só seremos verdadeiramente completos quando estivermos buscando a presença de Deus e servindo Ele verdadeiramente, adequado ao chamado e ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. É isso que Ele tem para mim e para você. Senão nada vai fazer sentido. E quando eu falo de nada fazer sentido, significa que as coisas perdem sabor. Eu faço, mas não tem mais sabor. Eu faço por fazer, mas eu não sinto mais aquela vontade. Não sinto mais aquele ânimo. Não sinto mais aquela empolgação. Não sinto mais aquele fogo que a Bíblia diz em Levíticos deve se manter aceso. Não sinto mais aquilo. Porque quando Jesus entra, muda. As prioridades mudam. As coisas materiais perdem a forma. As coisas materiais perdem o valor. As circunstâncias que estão à nossa volta perdem o sentido. Por quê? Porque eu encontrei o sentido da vida, de servir ao Senhor com alegria. Eu encontrei o sentido. E por encontrar Ele, eu ganho propósito. Eu encontrei Jesus, então o dinheiro não serve mais para nada. Como Zaqueu, não adianta mais isso. Eu sei que eu tenho, Ele é importante, mas agora com Jesus eu encontrei um propósito de vida. Eu encontrei o meu chamado, eu encontrei a minha vocação, eu encontrei um modus vivendi. Eu encontrei um estilo, entre aspas, de vida santa na presença de Deus. Eu agora sei do meu propósito aqui nessa terra, porque quando eu passar aqui, eu vou poder chegar lá e falar: Deus, eu fiz a tua obra. E o Senhor vai falar: vinde benditos do meu Pai, está aqui o seu galardão, está aqui a sua coroa. Será aberto, meus irmãos, o livro das obras. O livro da vida será aberto e depois o livro das obras, e o Senhor começará a julgar. Deixa eu ver o que o Renato fez com a salvação que eu dei para ele. Deixa eu ver o que o Renato fez com o chamado que eu dei para ele. Agora deixa eu dar uma olhada no livro das obras, se ele aproveitou a oportunidade que eu dei para ele ou ele deixou passar. Porque a Bíblia diz que no último dia vai ser aberto o livro da vida, o livro das obras, e as nossas obras serão provadas como fogo. Muita coisa parece como palha, mas vai queimar e não vai ter nada. Zaqueu encontrou um propósito de vida. Ativismo religioso a gente quer também, para encontrar um sentido na vida, esquece. O único sentido é ficar na presença de Deus. Guarde isso. Jesus não está procurando plateia. Jesus não está nem aí para a plateia, para a multidão. Jesus quer hospedagem. Eu quero morar na tua vida, Renato. Eu quero morar na tua vida, Jodália. Eu quero morar na tua vida, Roberto. Eu quero morar na tua vida, Vitória. Eu quero me hospedar. Mas às vezes a gente acha que está com Jesus e está como Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Mas se você abrir a porta, eu tenho todo um banquete. Eu vou entrar na sua casa, vou cear com você e você ceará comigo. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor quer cear conosco. Ele quer fazer hospedagem. E essa hospedagem muda tudo dentro da gente, meus irmãos. Quem busca ao Senhor com sinceridade é encontrado por Ele com tamanha graça. Uma frase de Charles Spurgeon muito interessante é o seguinte: olha o que diz essa frase. Deus procura os pecadores antes que os pecadores pensem em procurá-lo. A graça é anterior à busca. Deus procura os pecadores antes dos pecadores começarem a procurá-lo. Eu sou pecador. Antes de eu pensar, preciso mudar de vida, preciso parar com isso, preciso parar com essas práticas, isso daqui não está bacana. Quando eu estou pensando nisso, Deus bem antes já falou: preciso começar a tocar no Renato, para que ele veja os seus pecados, para que ele veja a sua imoralidade, para que ele veja o que está de errado na vida dele. E esse pensamento que eu estou tendo é o que se cumpre na palavra. O Espírito Santo convence da justiça,
do pecado e do juízo. Ou seja, quando eu falo, não tá tão bacana, eu preciso parar com essa vida, já é o Espírito Santo falando, filho, para com isso. Renatão, para com isso. Foi o que aconteceu com o Zaqueu. Ele buscou e o Espírito começou a tocar nele. Eu sei que eu tô errado mesmo. Preciso parar com isso, Muita grana ilícita, muita coisa errada, muito embaraço. Tenho tudo, mas não tô feliz. Mas eu agora encontrei Jesus. Eu encontrei o autor da vida, encontrei sentido. Olha só, quando Zaqueu encontra sentido em Cristo Jesus, as outras coisas pedem poder sobre a vida dele. Ele é liberto das amarras mundanas. Ele é liberto das amarras capitalistas. Por quê? Porque é a segunda coisa que a gente aprende. Quando Jesus entra, o arrependimento muda ações, não só palavras. Quando Jesus entra na nossa vida, a gente começa a entender que a gente é pecador e falho. E a gente faz o quê? Se arrepende. Não devia ter feito isso. Isso daqui está me afastando da presença de Deus. Isso aqui está me impedindo de viver aquilo que Deus quer que eu viva. E já projetou para eu poder viver. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Gera o quê? Arrependimento. Só que esse arrependimento é tido aonde? É tido com atitudes. E não apenas com o quê? Palavras. Eu me arrependo. Olha o que diz Lucas capítulo 19, versículo 8 que nós lemos. Lucas 19, 8. Zaqueu, porém, levantou-se e disse a quem que ele falou? Ao Senhor. Olha, Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O arrependimento é demonstrado com ações. Por isso que a palavra do Senhor, ela diz em Lucas capítulo 3, verso 8, parte A, mostrai frutos de arrependimento. Aonde eu mostro frutos de arrependimento? Quando eu confesso o meu pecado, me arrependo dele e não mais pratico aquilo que desagrada ao coração de Deus. E não mais pratico aquilo que me afastou da presença do Criador. Então, o Senhor quer frutos de arrependimento. E quando Jesus ele entra, ele muda. Olha só, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. Zaqueu abriu a porta. Zaqueu, eu quero entrar na tua casa. Pode vir, Senhor. Pode entrar. Vou preparar um banquete. Eu quero ceiar contigo. Isso acontece em Apocalipse. Se você permitir que eu entre, eu vou cear com você e você comigo. E você terá um sentido na vida. Zaqueu abriu a porta e permitiu que Jesus entrasse. E isso foi demonstrado com o quê? Com arrependimento. Deus, eu sei que eu fiz as coisas erradas. Então eu vou dar aos pobres metade do que eu tenho. Ele mostrou arrependimento prático. Mostrou atitude. Guarde isso, arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é mudança de ações. Isso é arrependimento. E Zaqueu faz isso. Vocês têm noção do que Zaqueu fez? Mostra a conversão. Olhavam para Zaqueu e falavam, nossa, antigamente ele era o quê? Ladrão, sem moral durante a sociedade e marginalizado, principalmente na sinagoga e no templo. Agora não. Zaqueu é um homem íntegro. Zaqueu é um homem reto. Zaqueu parou de roubar. Zaqueu parou de extorquir a galera. Mas por que falaram que Zaqueu parou de extorquir a galera? Porque quando ele ia pedir e cobrar, ele cobrava o devido. O arrependimento foi mostrado em quê? Atitudes práticas. Eu vi que ele se arrependeu. Não é da boca pra fora. Me arrependi, pratica a mesma coisa. Me arrependi, pratica a mesma coisa. Me arrependi, pratica a mesma coisa. Não devia ter feito, mas fiz. Me perdoa, Senhor. E pratica a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Pode ser um remorso, mas não arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento vem com obras práticas. Tiago, capítulo 2, verso 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Tiago 2,17. Que a fé, ela sem obras, ela é morta. Assim também a fé.
por si só, se não é acompanhada por obras, está morta. Através da fé, eu creio em Cristo Jesus. Através da fé, eu tenho a salvação dessa graça imerecida que me alcançou. E através dessa fé, é seguido por manifestações de boas obras. Ou seja, eu não faço boas obras para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu pratico boas obras. Então a fé e a graça de Deus se movendo na minha vida faz eu ter atitudes completamente diferentes, atitudes graciosas para todos aqueles que estão à minha volta. É isso que aconteceu com Zaqueu. Olha, eu além de restituir, vou dar metade e vou mudar a minha postura. Porque se ele falasse que ia dar metade e continuasse extorquindo as pessoas, iam falar, ele não se arrependeu nada. Foi da boca para fora. Continua o mesmo pilantra, continua o mesmo imoral, continua o mesmo ladrão, mas houve salvação. E veio da boca de quem? Do próprio Cristo. Jesus se levanta. Através dessa atitude, e eu estou enxergando o coração, veio salvação nessa casa. Eu vim para todos, Jesus está mostrando, eu vim para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Eu vim para esses desprezados mesmo. A minha função é só mostrar o pecado e falar, tem jeito. Eu posso transformar. Eu posso mudar a sua história. Eu posso mudar a sua vida. Só que você tem que abrir a porta e deixar eu me hospedar na sua casa. Porque quantas vezes nós podemos aceitar Jesus com a nossa boca e falar que servimos a Deus, mas as nossas práticas, padrões éticos não mudam. Continuo com a mesma ideologia, continuo com o mesmo pensamento. Irmão, isso não é conversão. Ser discípulo de Cristo é ser radical. Mas como assim, pastor? É ser radical. É lutar contra o pecado dia e noite, é lutar contra as coisas erradas, é não flertar com o pecado e falar não, e se cair pedir perdão, e me arrependo, isso daqui não é. Embora isso agrade a minha carne, e eu gosto, desagrada a Deus e está me deixando longe do Senhor. Me perdoe e me dá graça, Senhor. Esse espinho que está na minha carne está muito difícil, mas eu não vou me render a ele sem uma boa luta. Eu vou lutar e a tua graça me basta. É assim que ele faz. Zaqueu, guarde isso, irmãos. Preste atenção. Zaqueu não abriu apenas a porta da sua casa e do seu coração. Sabe o que Zaqueu fez? Ele abriu mão daquilo que o dominava por dentro. Não foi só a porta. Deus, eu abro mão daquilo que me domina. Eu abro mão dessa ganância. Eu abro mão do enriquecimento ilícito, que é tão prazeroso e me proporciona tantas coisas. Eu abro mão, Senhor, dessa falta de moral que eu tenho. Eu sou um imoral. Eu abro mão disso para poder viver o que o Senhor tem para mim. Eu abro mão do luxo. Eu abro mão da minha reputação. Eu abro mão do que me domina por dentro, que para mim é o mais importante, para poder viver o que o Senhor tem para mim. O Senhor quer que muitas vezes eu e você, a gente abra a mão daquilo que nos domina por dentro. Para que eu e você, nós, consigamos viver aquilo que Jesus tem para nossas vidas. É isso que Ele tem para mim e para você. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, sabe que eu gosto muito disso? Em uma de suas obras, ele fala o seguinte, Dietrich Bonhoeffer, um teólogo, olha só. Ele diz assim, o verdadeiro arrependimento é sempre acompanhado por um novo caminho. O verdadeiro arrependimento é sempre acompanhado por um novo caminho. Você vai falar essa frase para a pessoa que está do seu lado. O verdadeiro arrependimento é sempre acompanhado por um novo caminho. Agora fala para ele, você está nesse novo caminho, irmãozinho? Glória a Deus. Zaqueu queria ver Jesus, meus irmãos, mas o que ele não esperava era que
Jesus já estava vendo ele. Muitas vezes Deus quer que a gente o busque e quer verdadeiramente com o coração aberto, que a gente esteja com o coração aberto. Mas na verdade Ele já marcou um encontro nessa manhã comigo e com você aqui. E Ele quer mexer na nossa estrutura. Assim como Ele transformou a vida de Zaqueu dando um propósito, Ele quer na minha e na sua vida dar um propósito de vida. Vamos colocar de pé, no nome de Jesus. E nós vamos orar ao Senhor. Grupo de louvor, vem pra cá. Vamos louvar ao Senhor. Tô empolgado hoje. Aleluia. Jesus é bom. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor e nós vamos orar também. Jesus está aqui, irmãos. A presença dele faz milagres. Se você está buscando renovo nessa manhã, é o dia de você buscar renovo. Se você está buscando a presença de Deus, é esse momento de você abrir a sua boca cheia de dente que Deus te deu e você clamar e buscar Ele. Feche seus olhos, apague as luzes, por favor. Nós vamos orar ao Senhor Jesus agora.